Olá, o meu nome é Nayana, eu sou mestre e doutora em Psicologia da Educação pela PUC São Paulo, professora da Universidade Federal do Amazonas e líder do grupo de pesquisa em Educação, Formação e Ensino para a Diversidade. A minha apresentação de hoje tem o seguinte título: o Programa de Tutoria Educacional da CEMED Manaus, possíveis contribuições ao desenvolvimento profissional de professores iniciantes. Este texto, ele é um recorte da minha tese de doutorado, defendida no ano de 2019, que teve como título Formação Continuada e Desenvolvimento Profissional de Professores da Educação Básica que participam de um programa de inserção profissional. Então, o meu campo de estudo foi a Secretaria Municipal de Educação de Manaus. E o meu objeto de estudo foi o Programa de Tutoria Educacional direcionado aos professores em estágio probatório. Então, o programa de tutoria, ele teve início no ano de 2015 e eu acompanhei o programa entre os anos de 2015 e 2018. E são esses dados que eu trago aqui para esta apresentação. Então, o objetivo geral da minha tese foi analisar o programa de tutoria educacional ofertado aos professores iniciantes pela Secretaria Municipal de Educação de Manaus quanto a eventuais contribuições para o desenvolvimento profissional de professores da rede. Então, o programa de tutoria educacional, ele foi implementado em Manaus como parte do sistema de acompanhamento e avaliação pedagógica para os professores em estágio probatório, ação inserida no projeto de expansão e melhoria da rede pública de Manaus, o PROEMEN. Também será apresentado neste evento um outro artigo de minha autoria que trata do projeto de expansão e melhoria da rede pública de Manaus. Então, o programa de tutoria, ele foi realizado em parceria com a Fundação Itaú Social e teve por objetivo fortalecer as práticas educativas por meio da formação em serviço, contando com acompanhamento pedagógico e avaliação gradativa dos professores em estágio probatório, ou seja, os professores iniciantes na rede. Antes da implementação do programa de tutoria educacional, cabe destacar que a CEMED Manaus ela não contava com ações de formação continuada específica para os professores iniciantes, para os professores que ingressavam na rede. Nortearam a leitura destes dados e fundamentaram teoricamente esta pesquisa autores como Carlos Marcelo Garcia, Francisco Ibernon, Christopher Day, Maria Isabel da Cunha, Emília Freitas de Lima e Denise Vaillant. No desenho metodológico da minha tese, que foi uma pesquisa qualitativa, eu utilizei como procedimentos para coleta de dados a entrevista semi-estruturada e a observação. Então, os dados das entrevistas e das observações, eles foram complementados com a análise documental. Então, na medida em que eu fazia a revisão das pesquisas correlatas e construía o referencial teórico, eu optei pela construção de matrizes, que eu chamei de matrizes de referência, cujos eixos e dimensões nortearam tanto a minha coleta como a minha análise de dados. Então, essas matrizes elas estão melhor explicadas e explicitadas na minha tese, caso alguém tenha interesse em conhecer melhor essa metodologia. Então, participaram da pesquisa 4 técnicos da Secretaria de Educação. Com alguns desses técnicos eu realizei mais de uma entrevista, 3 tutores e 3 tutorados. Com esses sujeitos eu realizei uma entrevista e a observação de uma sessão de tutoria. Os documentos analisados foram o documento do Projeto de Expansão e Melhoria da Rede Pública de Manaus, que foram obtidos, eles estão disponíveis abertamente no sítio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID, e o Guia de Tutoria Diária, produzido pela Fundação Itaú Social, que traz os nortes, os definidores dessa metodologia da tutoria diária. Então, a minha metodologia de análise de dados foi, primeiro, a organização do material, com o levantamento dos documentos necessários para a compreensão do programa de tutoria, as entrevistas e a transcrição dessas entrevistas e o registro escrito das observações. Então, esse material foi lido e relido para que fossem identificados tendências e padrões relevantes. Então, a partir desses dados, eu organizei 3 eixos analíticos. O primeiro eixo, que é o de políticas públicas,
o segundo eixo, que é o de gestão, e o terceiro eixo, que é o de prática pedagógica, que é o recorte que eu trago aqui neste trabalho. Entrando na análise dos dados e no recorte que eu trago para esta apresentação, cabe ressaltar que a Fundação Itaú Social, ela define a tutoria como uma metodologia de formação em serviço realizada no cotidiano da escola por um profissional mais experiente que reconhece, valoriza e parte dos conhecimentos e das vivências do tutorado para desencadear o processo de aprendizagem. Então, o programa de tutoria educacional ele é baseado em uma relação de parceria e de corresponsabilidade entre o tutor, que é o par experiente, e o tutorado, que é o professor iniciante. Então, a tutoria, ela privilegia o cotidiano da escola e parte das necessidades do professor em sua prática de sala de aula para o desenho do processo de formação continuada. Então, na concepção do programa de tutoria educacional, as políticas que conseguem mudanças dentro da sala de aula, elas requerem a formação contínua dos professores e elas precisam tomar como ponto de partida e de chegada as práticas diárias e o contexto das escolas. Então, no eixo de análise dos professores iniciantes e de suas contribuições ao desenvolvimento profissional, nós trabalhamos com 4 subeixos: os desafios do início da docência, as condições de trabalho, as contribuições do tutoria para a prática e avaliação do programa. Eu trago aqui uma tabela com um resumo dos principais tópicos trazidos pelos 3 professores tutorados iniciantes que participaram dessa coleta de dados, que foram sujeitos da minha pesquisa. Então, quando questionados sobre os desafios do início da docência, a professora Bruna destaca que o ingresso sem apoio ou acolhimento da gestão escolar foi um fator gerador de estresse e de preocupação, porque entre a entrada da professora Bruna na rede e o início da participação no programa de tutoria, passaram 6 meses, então ela passou um tempo sem esse acolhimento. Ela ressalta que a sua principal dificuldade é a prática de sala de aula, é lidar com os alunos, e o principal problema que ela destaca é o mau comportamento. No que se refere às condições de trabalho, então o professor José vai dizer que a estrutura da escola é boa, mas o telecentro é muito pequeno. Então o telecentro é o laboratório de informática, onde ele desenvolve algumas de suas atividades. Então, é interessante destacar que os professores entrevistados, eles não colocaram as condições de trabalho, a estrutura física da escola, como um dificultador das atividades docentes. Falando das contribuições da tutoria para a prática, a professora Cristina destaca que a sua principal aprendizagem foi descentrar o trabalho de si mesma e proporcionar maior autonomia aos alunos. Então, a mudança no comportamento dos alunos foi para essa professora a principal evidência dos efeitos positivos da mudança na sua prática pedagógica a partir da participação no programa de tutoria. O professor José, ele fala que com o programa ele passou a observar mais os alunos e como acontece o ensino-aprendizagem. E a professora Bruna resgata, ela costuma resgatar na hora de fazer o seu planejamento, as conversas, os diálogos, as intervenções da tutora. Então ela vê a tutoria como um ponto de apoio, alguém que está lá para ouvi-la e com ela refletir. Na avaliação do programa, os professores destacam como pontos positivos o suporte, o apoio, o auxílio recebido da tutoria, a possibilidade de refletir sobre o próprio trabalho, mudar as suas práticas, a parceria com a tutora, as aprendizagens que resultam dessa mudança de práticas. Como pontos negativos, eles destacam primeiro o tempo destinado à formação, porque a tutoria ela acontece durante 1 ano. E um outro ponto negativo é a tutoria centrar-se ainda individualmente no professor tutorado e não estender-se a toda a escola. Como conclusões desse programa, fica claro que o programa de tutoria educacional ele trouxe muitos ganhos e muitas contribuições para a CEMED Manaus, para os formadores e para os professores iniciantes que dele participaram.
Entretanto, é preciso refletir sobre esse atendimento individualizado. Primeiro, porque ele reduz o alcance da tutoria, já que ela conta com uma quantidade limitada de profissionais para atender a uma rede de mais de 500 escolas. Então, pensando nessa questão do atendimento individualizado, é importante que a tutoria avance para uma formação mais colaborativa, que envolva toda a escola e que também contribua para a socialização desses professores iniciantes, de forma que, ao final da tutoria, o professor tenha na própria escola uma rede de apoio, uma rede de aprendizagem colaborativa. E por fim, o que é um grande problema das políticas públicas educacionais no Brasil é a falta de acompanhamento dos egressos dos professores egressos do programa, de forma que a gente possa avaliar a curto, médio e longo prazo qual o efeito desse programa na prática dos professores que dele participaram. Então eu agradeço a presença de todos e sugiro a leitura da minha tese, que está disponível online, para um maior aprofundamento desta temática. Obrigada.